Tudo começou no dia em que realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Comprei meu primeiro carro, fruto de meses de trabalho e renúncias. Eu só não esperava que essa conquista simples fosse despertar a pior face da minha própria família. Em poucas horas, meu pai entrou com um processo contra mim, alegando que o dinheiro deveria ter sido usado para custear a viagem da minha irmã mimada para Paris. Sim, eles queriam que eu vendesse o carro que acabei de comprar, para financiar o luxo da filha preferida. Mas o que parecia apenas mais um abuso familiar deu origem a algo muito maior: segredos revelados, dívidas escondidas e verdades que mudaram tudo o que eu sabia sobre eles. Se você quer descobrir como essa história se transformou em uma virada inesperada, fique comigo até o final. Isso vai te surpreender. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro da minha família, eu ocupava o lugar de sobra. A filha que não era desejada, a que sempre podia esperar, a que precisava compreender tudo e todos. Cresci ouvindo que minha irmã precisava mais, merecia mais, exigia mais. No começo, eu até acreditava, achava que ser compreensiva fazia de mim alguém melhor. Com o tempo, percebi que aquilo não era generosidade, era submissão disfarçada de obrigação. E, quando finalmente entendi isso, já estava vivendo sozinha, numa casinha simples que aluguei com o meu próprio suor, pagando minhas contas, seguindo minha vida sem depender de ninguém. Pela primeira vez, sentia que respirava ar limpo. E foi exatamente nessa fase de respiro que algo dentro de mim despertou, a vontade de conquistar coisas minhas, por menor que fossem. Por isso, quando comprei meu primeiro carro, um seminovo que paguei com um misto de economia, parcelamento e muito orgulho, eu quase chorei dentro do estacionamento da loja. Era mais que um carro. Era prova de que, mesmo rejeitada, ignorada e diminuída, eu tinha construído algo sozinha. Sem os conselhos ríspidos da minha mãe, sem as comparações cruéis do meu pai, sem os choros manipuladores da minha irmã. Eu acreditava, de verdade, que meus pais não tinham mais qualquer papel na minha vida além de algumas mensagens ocasionais carregadas de frieza. Acreditava que, por morar sozinha e bancar tudo com meu próprio trabalho, eles enfim me deixariam em paz. Eu estava enganada. O erro, percebi tarde demais, foi achar que quem se alimenta de controle simplesmente aceita perdê-lo. A primeira ligação veio 3 dias depois que levei o carro para casa. Meu pai, com aquele tom de voz autoritário que usava para falar comigo desde que aprendi a andar, querendo saber de onde tinha tirado dinheiro para isso. Não respondi. Disse apenas que havia comprado com meu trabalho e desliguei antes que ele continuasse. Ingênua. Eu não tinha ideia do que estava por vir. Pouco depois, minha mãe apareceu na porta da minha casa sem avisar, olhando tudo com desdém, como se cada móvel simples confirmasse a certeza dela de que eu jamais chegaria a lugar nenhum. Perguntou do carro com um sorriso torto, daqueles que não trazem alegria, só julgamento. Eu mantive a calma. Tentei repetir mentalmente que eu não devia nada a eles. Mas algo na postura dela, aquela certeza de que tinha direito sobre minha vida, me deixou inquieta. O estupim veio numa tarde abafada de sábado, quando recebi uma notificação do fórum por e-mail. No começo, achei que era engano. Um processo? Contra mim? E, ao abrir, senti meu estômago afundar. Lá estava o nome do meu pai como autor da ação, alegando que eu havia usado indevidamente dinheiro que pertencia à família. Mais precisamente, e aí meu peito queimou, dinheiro que, segundo ele, eu havia prometido entregar para custear as férias da minha irmã em Paris. Paris. Eu, que mal conseguia pagar o aluguel em dia. Eu, que nunca viajei nem pro Nordeste. Eles realmente acreditavam que tinham direito de mandar na minha vida mesmo após eu sair de casa. Eles acreditavam, pior ainda, que eu existia para sustentar os luxos da minha irmã. Foi lendo aquela petição absurda que algo muito profundo começou a mudar dentro de mim. Era como se, depois de anos acendendo vela para iluminar um túnel, alguém tivesse ligado o holofote. Eu finalmente via tudo. Não eram só pais controladores. Era abuso emocional, era chantagem, era exploração.
Era a certeza deles de que eu continuaria abaixando a cabeça. Mas eles estavam prestes a descobrir que a filha rejeitada não era mais tão fácil de dobrar. E que aquela seria a última vez que tentariam me usar sem consequências. Quando fechei o notebook depois de ler a petição inteira, minhas mãos tremiam. Eu não sabia se era raiva, incredulidade ou o peso de finalmente enxergar, sem véus, quem meus pais realmente eram. Ainda assim, havia uma pequena parte de mim, aquela parte acostumada a pedir desculpas até quando não errava, que tentava acreditar que talvez houvesse algum engano. Uma interpretação equivocada. Uma conversa mal direcionada. Mas essa esperança morreu assim que meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha irmã. Já viu o processo? Amanhã você vende esse carro e me transfere o dinheiro. Eu já estava planejando Paris há meses. Não vou refazer tudo por sua culpa. Eu reli várias vezes, tentando entender se aquela era realmente minha irmã falando comigo ou alguma pessoa completamente estranha. Eu não lembrava de ter prometido absolutamente nada, muito menos de ter me comprometido financeiramente com as férias de luxo dela. Sempre que ela falava em viagens, eu apenas respondia com um legal, porque não fazia parte do meu mundo. E, ainda assim, ali estava ela, me dando ordens como se eu fosse sua funcionária. Meu primeiro impulso foi responder algo atravessado, mas não. Pela primeira vez, respirei fundo e deixei o celular de lado. Eu precisava pensar. Precisava entender a estratégia deles antes de reagir. E, ao analisar tudo com calma, percebi que aquilo não era um caso isolado, era o ápice de anos de manipulação. Decidi ir até a casa dos meus pais no dia seguinte, não para atender ao absurdo que eles exigiam, mas para ouvi-los da própria boca. Se queriam guerra, ao menos eu merecia entender o tamanho da munição que pretendiam usar. Quando cheguei, os dois estavam na sala, como se já esperassem por mim. Minha irmã estava esparramada no sofá, mexendo no celular, sem sequer me olhar. Meu pai foi o primeiro a falar, sem cumprimento, sem boa tarde, como um gerente dando bronca num funcionário atrasado. Então você já sabe do processo, disse ele, cruzando os braços. Sei. E gostaria de entender em que mundo vocês acham que tem direito sobre o meu dinheiro. Minha mãe revirou os olhos, como se a insolente fosse eu. Esse dinheiro não é seu, menina. Você sabia que sua irmã estava esperando por esse presente. Você sempre ajudou a família, ela disse, enfatizando sempre como se minha obrigação fosse eterna. Minha irmã levantou o olhar pela primeira vez, irritada por ter sido lembrada do motivo da discussão. Eu já tinha reservado hotel em Paris. Agora vou ter que cancelar tudo por sua causa, você tem noção? Ela falou, como se eu tivesse cometido um crime federal. Eu ri. Não de alegria, mas daquele riso que nasce da indignação tão grande que transborda. Paris? Vocês acham mesmo que eu trabalharia meses para pagar uma viagem para ela? Perguntei, apontando para minha irmã, que ficou ofendida como se eu tivesse cuspido na cara dela. Meu pai bateu na mesa com força, o que me fez lembrar da minha infância inteira, cada palavra dele sempre acompanhada de algum gesto de intimidação. Você tinha obrigação moral. Gritou ele. A sua irmã merece esse presente. E você tem condições melhores do que ela agora. Então, sim, você vai vender o carro. É simples. Foi ali que percebi. Não se tratava mais de Paris. Não se tratava do carro. Se tratava do fato de que, para eles, eu nunca deixaria de ser propriedade da família. Eles tinham uma imagem fixa de mim, a filha que cede, que entrega tudo, que aceita silenciosamente. Mas essa pessoa tinha ficado para trás anos antes. Eles só não perceberam. Levantei minha bolsa, parecendo calma por fora, mesmo com o coração pulsando como um tambor desgovernado. Se vocês acreditam que podem decidir o que faço com meu dinheiro, então realmente não me conhecem. Eu não vou vender nada. E vou me defender no processo, declarei. Minha irmã gargalhou, debochada. Definir o quê? Todo mundo sabe que você sempre dá um jeito de arrumar dinheiro. A advogada da mamãe disse que você não tem chance. Pois veremos, respondi.
Saí da casa sem olhar para trás, mas ainda pude ouvir minha mãe dizendo que eu estava me achando demais. Engraçado, pela primeira vez eu estava me achando de menos. Eu estava apenas começando a ser quem eu deveria ter sido desde sempre. E, no fundo, eu sabia, ao me defender, não era só o processo que eu estava enfrentando. Era uma vida inteira de humilhações acumuladas. Era uma luta para dizer, de vez, que eu não era extensão de ninguém. E que eles não tinham mais qualquer direito sobre mim. Nos dias que se seguiram àquela visita, a sensação de estar sendo observada não saiu de perto de mim. Era como se meus pais esperassem que eu desmoronasse, como se a qualquer momento eu fosse aparecer batendo na porta deles com o carro vendido e o dinheiro na mão, implorando para que retirassem o processo. Mas não era isso que aconteceria. Pela primeira vez, eu estava disposta a ir até o fim, fosse qual fosse o impacto emocional desse enfrentamento. O primeiro passo foi encontrar uma advogada. Eu não tinha muito dinheiro sobrando, mas também não era completamente desamparada. Consegui marcar uma consulta com uma profissional indicada por uma colega de trabalho. Quando cheguei ao escritório dela, com a petição impressa em mãos, senti um misto de vergonha e revolta. Vergonha por expor o tipo de família que eu tinha, revolta por ter sido colocada naquela posição de novo. A advogada, uma mulher firme, de fala calma e olhar afiado, leu tudo em silêncio. Enquanto analisava cada página, fazia pequenas anotações. Eu tentava controlar meu nervosismo apertando as mãos no colo. Quando ela terminou, tirou os óculos e respirou fundo. Isso aqui, ela disse, sacudindo a folha. É completamente absurdo. E juridicamente insustentável. Eles não têm nenhum documento, nenhum acordo, nada que comprove essa tal obrigação. Seu pai está tentando transformar uma expectativa em um dever legal. Não existe isso. Meu peito aliviou e apertou ao mesmo tempo. Então eu posso vencer? Ela sorriu, não um sorriso de piedade, mas de convicção. Você vai vencer. Mas vai ser desgastante. Eles vão tentar virar tudo contra você, podem distorcer fatos, inventar conversas, famílias assim sempre fazem. Você precisa estar preparada emocionalmente. E eu estava. Ou, pelo menos, achava que estava. Saí de lá com uma sensação inédita de amparo. Pela primeira vez, alguém estava ao meu lado, sem interesse, sem cobranças, sem chantagem emocional. Apenas justiça. E isso me deu uma força que eu nem sabia que existia em mim. Mas, enquanto eu me reorganizava, minha família fazia o contrário. Naquela mesma semana, começaram as provocações. Minha irmã postou nas redes sociais indiretas claras sobre gente invejosa que não quer ver o próximo viajar, dizendo que tem gente que só serve para atrapalhar. Minha mãe mandou uma longa mensagem dizendo que eu estava trazendo vergonha para a família. Meu pai, mais direto, enviou um único áudio: você tem até domingo para resolver isso. Depois, não tem mais conversa. Eu ouvi o áudio diversas vezes, tentando entender de onde vinha tanta certeza, tanto domínio emocional. Talvez porque, durante anos, funcionou. Mas o tempo deles tinha acabado. No domingo, em vez de recuar, fiz algo que nunca tinha feito: escrevi uma carta para os três, deixando tudo claro. Expliquei que o processo não tinha fundamento, que eu não venderia o carro e que estava preparada para me defender. Disseram durante a vida toda que eu era melodramática, agora, viriam que eu era apenas objetiva. No dia seguinte, recebi a resposta da minha mãe, um áudio longo, cheio de suspiros forçados e frases prontas como: você vai nos matar de desgosto, sempre fizemos tudo por você, sua irmã está traumatizada. Eu ouvi tudo em silêncio, sem reagir. O desgaste emocional que antes me derrubaria agora apenas me irritava. Era impressionante como, depois de tanto abuso, a gente começava a identificar cada manipulação como se fosse um texto decorado. Mas a pior parte ainda estava por vir. Numa tarde chuvosa de terça-feira, quando cheguei ao trabalho, encontrei duas colegas cochichando perto da porta. Quando me viram, se entreolharam. Uma delas, visivelmente sem graça, me chamou de lado. Fulana, sua irmã ligou aqui. Ela pediu para falar com você, mas, bem, ela disse umas coisas.
Senti um frio subindo pelas costas. Que coisas! Que você é ingrata. Que está processando a família. Que sempre foi problemática. Disse até que você comprou o carro roubando o dinheiro deles. Meu estômago virou. Minha irmã tinha ultrapassado todos os limites. Não bastava me difamar dentro de casa, agora queria destruir a minha reputação profissional, algo que eu havia construído com suor e discrição. Agradeci às colegas, respirei fundo e fui ao banheiro. Tranquei a porta e me olhei no espelho. Havia uma mistura de tristeza e raiva no meu olhar. Mas havia algo novo também, firmeza. Eles estavam tentando me cercar por todos os lados. Pressão familiar, manipulação emocional, exposição pública. Queriam me fazer desmoronar. Mas, ironicamente, quanto mais tentavam me destruir, mais clareza eu tinha de que não havia retorno. De que não existia mais espaço para diálogo, concessões ou tentativas de paz. Eles nunca quiseram paz, quiseram controle. E ao ver que eu tinha conquistado um pedaço da minha liberdade, eles enlouqueceram. Saí do banheiro com uma decisão tomada. Não dava mais para esperar, para reagir apenas quando atacassem. Era hora de ir além da defesa. Naquele momento, eu só não imaginava que, ao fazer isso, eu acabaria descobrindo algo muito maior do que esperava. Algo que explicaria, de uma vez por todas, por que minha família sempre precisou tanto do meu dinheiro. E que mudaria completamente o rumo da história. Depois do episódio no trabalho, percebi que minha família não tinha a menor intenção de parar. Eles estavam determinados a me sufocar até que eu cedesse. Mas, ao invés de me quebrar, isso apenas reforçou minha necessidade de entender por que eles estavam tão desesperados pelo dinheiro da irmã, dinheiro que, na verdade, nunca existiu. Minha advogada já havia deixado claro que o processo era frágil, mas algo na postura dos meus pais me incomodava profundamente. Não era só capricho da minha irmã. Não era apenas manipulação emocional. Era medo. Um medo disfarçado de indignação, mas medo ainda assim. E medo só existe quando há algo a perder. Comecei a pensar em tudo que eles haviam dito ao longo dos anos. Pequenas frases soltas, brigas antigas, conversas sussurradas achando que eu dormia. Lembrei de um episódio, meses antes de eu sair de casa definitivamente, quando ouvi meu pai e minha mãe discutindo sobre contas atrasadas. Eles ficaram irritados quando perceberam minha presença e mudaram de assunto rapidamente. Na época, achei que era algo normal. Hoje, vendo tudo com distância emocional, parecia uma pista. Na manhã seguinte ao incidente no trabalho, liguei para minha advogada e perguntei: é possível pedir acesso aos extratos, movimentações ou algo que prove que esse suposto dinheiro existia? Ela riu, como se tivesse esperado que eu chegasse àquela conclusão. Claro. Na verdade, eu já pedi. Precisamos provar que o valor citado na petição é fictício. Se eles usarem a palavra reserva de família, temos o direito de solicitar comprovação documental. E se eles não tiverem nada? Então tudo cai por terra. E a juíza pode interpretar como má-fé. Má-fé, a palavra parecia pequena perto do que fizeram comigo, mas juridicamente já era um bom começo. Naquela semana, decidi passar por lugares da minha infância, tentando reorganizar peças soltas da memória. Passei pela antiga mercearia do seu Alberto, onde minha mãe costumava comprar fiado. Passei em frente à escola onde estudei. Memórias iam e vinham como flashes desconexos, e, de repente, tudo começou a fazer sentido. Lembrei de uma época em que minha mãe pediu dinheiro emprestado a mim para pagar a internet. Eu dei. Meses depois, pediu de novo para pagar a luz. Mais tarde, para comprar material para sua irmã. Sempre pequenas quantias. Sempre urgentes. Sempre com desculpas muito bem formuladas. Minha irmã, por sua vez, gastava como se vivêssemos em um bairro nobre de São Paulo, roupas caras, salão semanal, presentes extravagantes para amigas que sequer lembravam meu nome. O quebra-cabeça mental estava quase completo quando recebi uma mensagem inesperada. Era de uma vizinha da rua onde meus pais moravam, uma senhora simples, que eu não via há anos. Você tem um minuto?
Precisamos conversar sobre sua família. Meu coração acelerou. Nunca fui próxima dessa mulher, então por que ela me procuraria justamente agora? Nos encontramos numa padaria próxima. Ela chegou ofegante, como se tivesse vindo correndo. Quando se sentou, colocou a bolsa na mesa e segurou minha mão com força. Meu bem, sua mãe me proibiu de falar com você, mas eu não posso mais carregar isso sozinha. Engoli seco. O que está acontecendo? Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém observava. Seus pais estão cheios de dívidas. Muitas. Há anos. E sempre diziam que você iria resolver tudo. Que você devia ajudar. Que você tinha obrigação, porque sua irmã, ela fez uma pausa, bom, porque sua irmã não dá conta de nada. Meu peito apertou. Eu sabia que havia algo errado, mas não achava que fosse tão profundo. Dívidas de quê? Perguntei, tentando manter a calma. Do cartão da sua irmã, principalmente. Ela gasta como se o dinheiro fosse infinito. E seus pais sempre disseram que era questão de tempo até você assumir tudo. Ela respirou fundo. Eles estão desesperados porque os bancos estão cobrando. E agora querem jogar tudo em cima de você. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Não era sobre Paris. Não era sobre o carro. Não era sobre expectativas emocionais. Era sobre sobrevivência financeira deles. Eles estavam tentando me transformar em solução para anos de irresponsabilidade familiar que esconderam de mim, mas nunca hesitaram em usar meus esforços para camuflar. A vizinha continuou, eles espalharam que você prometeu ajudar a pagar tudo. Mas eu sei que isso não é verdade. Eles só não querem que sua irmã passe vergonha. Sua mãe vive dizendo que a menina não pode ser contrariada. A frase ecoou dentro de mim como um soco. A vida inteira, eu fui moldada para não contrariar minha irmã. A vida inteira, eu fui educada para protegê-la, sustentá-la, servi-la. E agora, finalmente livre, eu era uma ameaça ao sistema que eles criaram. A vizinha apertou minha mão novamente. Minha filha, eles vão tentar te destruir. Mas você não deve ceder. Eles já se acostumaram demais com o que você dá. Saí da padaria atordoada. As revelações batiam como um vendaval dentro da minha cabeça. Tudo fazia sentido. Minha irmã sempre teve privilégios absurdos. Meus pais sempre a blindaram de consequências. E agora, com o castelo desmoronando, eles esperavam que eu fosse o alicerce. Mas eu não seria. Não dessa vez. No caminho de volta para casa, decidi uma coisa: se eles estavam dispostos a me arrastar judicialmente, emocionalmente e socialmente, então eu precisava me fortalecer ainda mais. Eu precisava ir até o fim, mesmo que doesse, mesmo que houvesse perdas pelo caminho. Era hora de enfrentar a verdade com toda a força que eu nunca soube que tinha. E, sem saber, a vizinha tinha acabado de me entregar a peça final do quebra-cabeça. Agora eu tinha tudo para virar o jogo. Voltei para casa naquele dia com a cabeça fervendo. Cada passo parecia ecoar as palavras da vizinha: eles estão cheios de dívidas. Eles sempre contaram que você resolveria tudo. Era estranho perceber que todo o peso que carreguei a vida inteira não era coincidência, e sim construção. Eles me moldaram para servir como reserva emocional e financeira da família. E agora, pela primeira vez, eu estava fugindo desse papel, e, por isso mesmo, eles estavam entrando em colapso. À noite, enquanto tentava organizar os pensamentos, recebi uma ligação da minha advogada. Ela parecia animada. Temos novidades. Os documentos que solicitamos chegaram. Meu coração disparou. E? Não existe absolutamente nada que comprove que o valor da suposta reserva familiar existiu. Ao contrário, os extratos mostram um rombo de anos, dívidas acumuladas, cartões estourados, e o mais interessante, tudo no nome dos seus pais, mas com gastos recorrentes atribuídos à sua irmã. Meu corpo gelou. Então o processo é completamente insustentável. Mais do que isso, podemos pedir que a juíza aplique multa por litigância de má-fé.
Eles mentiram para tentar te obrigar a pagar dívidas que eles mesmos contraíram. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. A advogada continuou: você quer seguir com isso? Digo, pressionar juridicamente? Respirei fundo. Pela primeira vez, eu tinha a chance de colocar limites reais. De impedir que eles tentassem me usar outra vez. Mas, ao mesmo tempo, não queria que isso parecesse vingança. Era apenas justiça. Quero sim, respondi. Eles precisam entender que acabou. Nos dias seguintes, os ânimos na minha família começaram a mudar. Minha mãe enviava mensagens cada vez mais curtas. Meu pai, antes tão autoritário, agora parecia inquieto, insistindo que eu estava exagerando. Minha irmã, bom, ela continuava sendo ela, debochada, arrogante, e agora um pouco mais agressiva. Chegou a me mandar um áudio dizendo: você está destruindo nossa família. Tudo isso por causa de um carro velho. Patético. Eu ouvi o áudio 3 vezes. Não havia culpa, não havia remorso. Apenas a certeza de que ela merecia tudo, não porque conquistou, mas porque aprendeu a exigir. No trabalho, tentei focar nas minhas tarefas, mas o peso emocional era grande. Mesmo assim, eu sabia que precisava manter minha rotina. Eles já tinham arrancado demais de mim. Não permitiriam tirar minha estabilidade profissional também. Foi numa tarde particularmente silenciosa que recebi outra notificação do fórum. A juíza havia determinado que meus pais deveriam apresentar novos documentos ou o processo seria arquivado por má-fé. Isso os colocou em desespero. No dia seguinte, minha mãe apareceu na porta da minha casa. Sem avisar. Sem ser convidada. Sem sequer considerar que eu poderia não querer vê-la. Ela entrou na minha frente quando abri a porta, como se ainda tivesse autoridade sobre mim. Minha filha, o que você está fazendo com a gente? Perguntou, com a voz embargada, mas não havia dor. Havia pressão. Seu pai está arrasado, sua irmã não sai do quarto. Não estou fazendo nada, respondi com frieza. Estou defendendo meus direitos. Os mesmos que vocês ignoraram quando tentaram tomar meu carro. Ela suspirou, sentando-se no sofá sem ser convidada, como se a casa ainda fosse dela. Você sabe que sua irmã não tem condições emocionais de lidar com frustrações. Ela sempre foi sensível. Sensível? Interrompi, sentindo uma indignação profunda subindo pelo meu peito. Ela humilha os outros, exige tudo, gasta além do que ganha e acha que eu existo para sustentar os caprichos dela. Isso não é sensibilidade. Isso é falta de limite. E vocês criaram isso. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Não porque concordava, mas porque estava surpresa com minha firmeza. Ela não estava acostumada a me ouvir falar assim. Você vai destruir sua família, lhe insistiu. A minha família? Perguntei, olhando fundo nos olhos dela. Eles se destruíram sozinhos quando tentaram me transformar em escrava financeira. Eu só estou dizendo não. Ela respirou fundo, levantou-se e caminhou até a porta. Então você está escolhendo ficar sozinha. Olhei para ela com uma serenidade que eu nunca tinha sentido antes. Eu estou escolhendo ficar em paz. Ela me analisou por um momento, como se estivesse tentando identificar a filha submissa que sempre conheceu. Mas não encontrou nada. Eu não estava mais ali. Quando ela saiu, fechando a porta com força, senti um peso imenso cair dos meus ombros. Era estranho como, às vezes, a liberdade vinha acompanhada de um corte definitivo. Mas naquele momento, eu entendi, para sobreviver emocionalmente, eu precisava deixar de pertencer a eles. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Minha irmã começou a postar vídeos chorando, dizendo que invejosos estão acabando com sua vida. Influenciadores da cidade chegaram a comentar, sem saber de nada, alimentando o drama como se fosse novela. Mas nada disso importava. Eu tinha a verdade, e agora, pela primeira vez, tinha voz. Foi então que recebi a ligação da minha advogada na noite anterior à audiência. Ela falou com calma, mas com um tom que fez meu coração acelerar.
Amanhã, sua família vai enfrentar algo que jamais imaginou. Mas você também vai precisar ser forte. Há um detalhe que descobrimos hoje, algo que seus pais esconderam por muitos anos. E pode ser decisivo. Engoli seco. Que detalhe? Melhor conversarmos pessoalmente. Mas se prepare, a verdade completa pode ser mais pesada do que você espera. Meu corpo inteiro gelou. Naquele instante, eu soube que, na manhã seguinte, nada seria como antes. E que o que viria à tona seria a chave final para encerrar essa história, de um jeito que nem meus pais, nem minha irmã, jamais poderiam controlar. Acordei no dia da audiência com uma sensação que não sabia nomear. Não era medo, tampouco ansiedade. Era algo mais profundo, como se eu estivesse prestes a atravessar uma porta que nunca mais poderia ser aberta de volta. A advogada me pediu que chegasse cedo, e assim fiz. O fórum estava silencioso, quase frio, e aquilo combinava perfeitamente com o que aconteceria ali dentro. Quando ela chegou, caminhou até mim com expressão séria. Antes de entrarmos, preciso te contar a descoberta de ontem, disse, abrindo a pasta que trazia debaixo do braço. Encontramos registros de que seus pais usaram seu CPF durante anos, sem o seu consentimento. Meu corpo inteiro gelou. Usaram? Como assim usaram? Cartões de loja, financiamentos pequenos, créditos de consumo. Nada que chamasse a atenção de imediato, justamente porque sempre eram valores baixos. Mas foram acumulando. Ela fez uma pausa. E quase todos os gastos foram feitos para atender sua irmã. Levei alguns segundos para conseguir respirar normalmente. Minha mente começou a revisitar detalhes que eu nunca tinha ligado, notificações antigas que recebi e achei que eram golpes, ligações estranhas de cobrança que ignorei, e até uma vez em que meu pai pediu meu RG para atualizar seu cadastro no plano de saúde. Eu era jovem demais para perceber o que estavam fazendo. Mas isso é crime, murmurei. É, sim. E grave. Ela colocou a mão sobre a minha. Você não está aqui como ré. Você está aqui como vítima. A palavra vítima nunca tinha soado tão precisa, tão libertadora e, ao mesmo tempo, tão devastadora. Por anos, me culpei por não ser suficiente. Por não agradar. Por não ser a filha ideal que meus pais queriam. E agora eu descobria que, enquanto eu tentava ser perfeita, eles me usavam às escondidas para sustentar uma vida que nunca pertenci. Quando entramos na sala de audiência, meus pais e minha irmã já estavam lá. Minha irmã com cara de ofendida, como se o mundo inteiro conspirasse contra ela. Minha mãe com olhares de reprovação. Meu pai, o único que demonstrava algo diferente, inquietação. Ele sabia que algo estava errado. Talvez intuísse que a situação tinha fugido do controle. A juíza iniciou os procedimentos com neutralidade absoluta. Em seguida, passou a palavra à minha advogada, que apresentou tudo com clareza cirúrgica, a ausência de prova do dinheiro supostamente desviado, os extratos que mostravam décadas de dívidas acumuladas, e, por fim, a descoberta mais grave, o uso indevido do meu CPF. A expressão dos meus pais mudou instantaneamente. Minha mãe levou a mão à boca. Minha irmã começou a tremer. Meu pai tentou interromper, mas a juíza o silenciou com uma única frase: o senhor terá sua vez. A exposição continuou. Meu nome sendo usado como garantia. Compras feitas em meu CPF. Parcelas pagas, com meu dinheiro, e outras simplesmente abandonadas. E o padrão sempre se repetia: gastos excessivos da minha irmã, cobertos pelos meus pais, e ocultados de mim. Eu observava tudo com uma serenidade assustadora. Não chorei. Não desviei o olhar. Não senti pena. Era como se meu corpo inteiro estivesse se despedindo de uma mentira que eu carreguei por anos. Quando chegou a vez dos meus pais falarem, meu pai tentou justificar: nós sabíamos que ela sempre ajudou a família. Era natural. A juíza o interrompeu. Natural cometer fraude em nome da própria filha? Ele perdeu o chão. Minha mãe tentou assumir a culpa, dizendo que não tinha intenção de prejudicar.
Minha irmã, desesperada, começou a chorar alto, não de remorso, mas de medo. Eu não sabia que era errado. Ela disse, entre soluços. Eles disseram que ela ia pagar mesmo. A sala ficou em silêncio. A máscara caiu por completo. E naquele momento, percebi que, pela primeira vez na vida, eles estavam sendo forçados a lidar com as consequências dos próprios atos. Ao final da audiência, a juíza arquivou completamente o processo contra mim, aplicou multa por má-fé e determinou que meus pais seriam investigados pelo uso indevido dos meus dados. Houve ainda a determinação de que eles pagassem minhas despesas jurídicas, de algo simbólico, mas profundamente significativo. Quando tudo terminou, saí da sala sem olhar para trás. Minha família me chamou, primeiro meu pai, depois minha mãe, por fim minha irmã, mas eu continuei caminhando. Eu não devia mais nada àquelas pessoas. Nem explicação, nem argumento, nem afeto. Do lado de fora, o sol parecia mais quente do que nos últimos meses. Respirei fundo, como se estivesse puxando para dentro de mim uma vida nova, limpa, livre de correntes invisíveis. Minha advogada se aproximou. Você está bem? Pensei por alguns segundos antes de responder. Pela primeira vez, estou. Naquela noite, sentei no meu carro, aquele que tentaram arrancar de mim, e encostei a testa no volante. Não chorei. Não desabei. Apenas sorri. Porque finalmente entendi que família não é sangue, não é obrigação, não é sacrifício unilateral. Família é respeito. É limite. É escolha. E eu escolhi me escolher. Nunca mais respondi mensagens deles. Nunca mais atendi ligações. Nunca mais voltei àquela casa. Eles foram apenas o capítulo inicial de uma história que agora eu escrevia sozinha. E pela primeira vez na vida, a página estava em branco. E era minha. Se você chegou até aqui, eu espero que essa história tenha tocado o seu coração de alguma forma. Agora eu quero saber de você, no lugar dessa filha, você teria a mesma coragem de enfrentar a própria família para se proteger? Me conte nos comentários, eu leio tudo e dou um coração em quem disser de qual cidade está assistindo. Não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que gostam desse tipo de relato emocionante e realista. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das próximas histórias cheias de reviravoltas que eu preparo com tanto carinho. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma mensagem de força, superação ou limites familiares, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos de alguém que está passando por situações injustas. Deixe seu comentário, seu like, sua cidade, e eu te encontro na próxima história.